Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Começar agora. É um jornal especial com a edição do Miguel Cordeiro, um jornal alargado para olhar para os estragos provocados pelo mau tempo em Portugal. Miguel, esta semana começou de facto com muitos estragos. Durante a madrugada a Proteção Civil registrou mais 120 ocorrências. O tempo acabou por melhorar nas últimas horas. Importa por isso falarmos da previsão para as próximas horas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Comecemos por aí este jornal alargado. O que é que podemos efetivamente esperar para hoje e para os próximos dias? Está em direto connosco Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Boa tarde, Bruno. Obrigado por se juntar a nós. Para o dia de hoje, falou-se nos últimos dias de uma semana também complicada, de chuva, vento forte, agitação marítima. Para o dia de hoje, até ao final do dia, o que é que podemos efetivamente esperar para o território continental? Olá, boa tarde. Portanto, no dia de hoje ainda vamos ter precipitação, que é uma precipitação que se vai prolongar pelos próximos dias. Hoje, em regime de aguaceiros, que vão sendo mais frequentes e intensos no litoral oeste, podem ser pontualmente de granizo e acompanhados de trovoada, como se tem vindo a registrar, e com queda de neve acima dos 800 a 1000 metros de altitude. É uma situação que para já não tem aviso de precipitação, mas temos aviso de acumulação de neve nível laranja para vários distritos do norte e centro, com acumulados que podem chegar até aos 25 centímetros acima dos 1600 metros e até 15 centímetros entre os 1000 e os 1600 metros, um aviso que se prolonga para o dia de amanhã. E hoje temos também um aviso de vento que está a terminar ao sul do Cabo de Mondego, portanto, junto à faixa costeira. Agora a tendência é para o vento enfraquecer. Está também emitido um aviso hoje de agitação marítima, um aviso laranja para toda a costa ocidental, com as ondas noroeste a poderem chegar até aos 6 metros de altura significativa. Podemos dizer, de certa forma, que não vamos ter nada parecido com o que tivemos na passagem das tempestades, ou seja, de certa forma que o pior parece que já passou. Podemos dizer que com os dados que temos neste momento não temos nada que se assemelhe minimamente ao que se passou com a tempestade Christine. Sim, e portanto, apesar de continuar chuva, será bem mais fraca, vento também bem mais fraco e o mesmo na agitação marítima. Com os dados atuais. Bem mais fraco comparativamente com a tempestade Christine, sim, mas vamos ter durante estes dias episódios de precipitação forte e vento forte. Nomeadamente, a precipitação pode intensificar amanhã a partir do final da tarde no Baixo Alentejo e Algarve, a prolongar-se para quarta-feira, e depois na quinta-feira também parece ser um dia com precipitação mais intensa, aí em particular mais no norte e centro, e o vento a intensificar de uma maneira geral, portanto, para todo o território continental, com rajadas que deverão ser para aviso na quinta-feira. Embora, comparativamente com o episódio da tempestade Christine, é uma situação que não tem nada a ver com essa situação, e as rajadas de vento muito abaixo das que foram registradas para esse episódio. Sim, para perceber nestas zonas mais afetadas, principalmente a região centro, Leiria, Coimbra, também incluindo aqui Santarém um pouco, mas para estas regiões os períodos de maior chuva estão a ser apontados para quarta, quinta-feira, era o que estava a dizer. Sim, quinta-feira, em particular quinta-feira, embora até lá possam ocorrer sempre episódios de precipitação um pouco mais intensa, mas com intervalos, ou seja, não será uma precipitação persistente. A precipitação persistente deverá começar a ocorrer, portanto, na quinta-feira. Bruno Café, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, muito obrigado por ter estado connosco neste jornal das 3 da tarde, aqui na Rádio Observador. Algumas previsões para as próximas horas e também para os próximos dias. Milhares de pessoas estão a trabalhar na reconstrução e limpeza das zonas mais afetadas. Hoje o Partido Socialista pediu mais ao Governo. O PS defende que o Mecanismo Europeu de Proteção Civil deveria ser acionado imediatamente e que o estado de calamidade deve ser prolongado para os próximos meses. São as principais medidas que
SEM, na proposta de Programa Nacional de Recuperação, Estabilização e Resiliência Climática, apresentado hoje esse projeto para enfrentar as passagens da depressão Christine. São medidas do Partido Socialista. José Luís Carneiro pede ao Governo que ative um mecanismo europeu e avisa que o prolongamento do estado de calamidade, anunciado ontem, não é suficiente. 3 a 6 meses deverá ser o prazo indispensável para garantir que todas as operações decorrem com a celeridade contratual, com a celeridade nos licenciamentos, com a celeridade na resposta para responder às necessidades das pessoas. Estou convencido de que o dia 8 que o Governo estabeleceu como a data limite para a extensão da calamidade será insuficiente para responder ao conjunto das necessidades. O Partido Socialista diz que está disponível a cooperar com o Governo na resposta aos estragos causados pelo mau tempo, mas José Luís Carneiro revela que ainda não foi contactado por Luís Montenegro. O líder do Partido Socialista apresenta uma série de propostas, das quais se destacam medidas como o pagamento do layoff a empresas mais afetadas pelo mau tempo e utilizar o programa Habitar para apoiar as famílias. José Luís Carneiro concorda também com a proposta deixada por António José Seguro de que o Governo deve pedir o prolongamento dos prazos do PRR, uma hipótese que tem sido recusada pelo Governo. Bruxelas confirma até que Portugal não fez esse pedido. Na Rádio Observador, o Governo confirmou que não está nos seus planos, alargar esses prazos do Plano de Recuperação e Resiliência. Garantia do Ministro da Economia e Coesão Territorial, aqui na Rádio Observador, que diz que até compreende a posição de António José Seguro ao fazer esse pedido, mas que o plano é outro. O sentido das palavras que eu ouvi ao Dr. António José Seguro, a preocupação que ele demonstra e o interesse que ele põe no assunto faz todo o sentido. A forma pode não ser exatamente essa. Provavelmente não passará por alargar um prazo do PRR. Nós criamos um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, que está hoje dotado com mais de 900 milhões de euros e que a quem bastará ter contratos assinados até ao fim do prazo do PRR, mas depois as pessoas com quem os contratos foram assinados podem executar os investimentos já depois do prazo do PRR. As palavras do Ministro da Coesão Territorial, Economia e Coesão Territorial, hoje aqui na Rádio Observador. Bruxelas confirma que Portugal não pediu para alterar os prazos do PRR, mas que ainda o pode fazer, que não ativou o mecanismo europeu de proteção civil e recomendou Portugal utilizar o Fundo de Solidariedade. O Ministro da Coesão Territorial e da Economia confirma que Portugal vai recorrer a esse Fundo de Solidariedade da União Europeia. O Governo está a articular-se com a Comissão Europeia para mobilizar ajuda para dar resposta a esta catástrofe, uma garantia da Ministra do Ambiente e Energia, depois de uma reunião com o Comissário para a Energia e Habitação, Das Jorgensen, que aconteceu esta manhã. No final do encontro, em conferência de imprensa, Maria da Graça Carvalho começou por falar desse contacto com a Europa, desde a primeira hora, para aumentar a capacidade de resposta no país, que tenta agora reerguer-se depois da passagem da depressão Christine. A ministra diz que começaram as negociações para um novo pacote verde e, por isso, define prioridades. Planos de resiliência para a adaptação a estes fatores ao nível de riscos de cheias, de proteção do litoral, nos rios e também no sistema elétrico, como foi evidente neste furacão. Ao nível da rede elétrica, temos de pensar nas nossas estruturas de uma forma diferente. Uma das soluções, diz a ministra, passa por ter redes elétricas enterradas, medida que Maria da Graça Carvalho considera que é cada vez mais importante colocar em cima da mesa, face a várias tempestades, como a depressão Christine, que neste caso deitou por terra vários postos de eletricidade. Defende a ministra a transformação da rede elétrica num sistema cada vez mais digitalizado e resiliente. Perante a situação atual do país, Maria da Graça Carvalho agradece a várias instituições, como a APA e a E-Redes, e faz também um ponto de situação. A alta tensão está já resolvida, a média tensão tem 1.100 por resolver e depois a baixa tensão é onde está o maior problema. Estão neste momento, isto são dados que eu recebi mesmo agora, na baixa tensão faltam 149 mil, dos quais 122 mil são residenciais. Parte dos 149 mil, a grande parte, para aí, penso que à volta dos 100 mil, estão na região de Leiria. Balanço feito pela Ministra do Ambiente e da Energia quanto ao saneamento, sublinha que a situação está resolvida, praticamente na totalidade, graças aos geradores que foram fornecidos.
nos próximos dias. A chuva vai continuar, o aumento do caudal dos rios tem gerado alguma preocupação. Garante a Ministra que já foram tomadas medidas. Nós estamos há mais de 3 semanas a fazer descargas controladas nas nossas barragens para evitar os picos o efeito que os picos de chuva que se vão ter lugar nos próximos dias até, em primeiro lugar, dia 10, mas pode ainda prolongar mais 2 ou 3 dias. E para isso descargamos muito nas nossas barragens para ganhar encaixe, para que, por exemplo, esta noite não tivesse havido grandes impactos. Assim, o Governo garante que está atento e em contacto com as entidades para reduzir os danos futuros. Neste momento, há quase 150 mil pessoas que continuam sem luz devido aos efeitos do mau tempo. A E-Redes mantém-se no terreno à procura de recuperar estes danos. É o balanço mais recente feito pela E-Redes, com dados até à 1h30 da tarde. Os problemas com o fornecimento de energia têm sido um dos maiores obstáculos. A situação mais preocupante, nesta altura, é a Leiria. Há 99 mil pessoas afetadas. Em Santarém são cerca de 23 mil pessoas que não têm acesso à energia. Foi precisamente nesse distrito que a Rádio Observador acompanhou uma ação da E-Redes para reparar uma avaria. O repórter Luís Soares esteve em Alburitel, em Orem, onde o presidente da empresa explicou o trabalho dos técnicos. Estamos aqui a acompanhar a E-Redes, aqui numa ação. Não sei exatamente onde é que estamos, diga-nos onde é que estamos. Estamos a Alburitel. Alburitel. O que é que aconteceu aqui exatamente, José Ferreira e Careto? Conte-nos lá, vimos aqui alguém a subir a uma escada, o que é que aconteceu aqui exatamente? Portanto, isto é uma linha de média tensão, é uma linha que há de vir de uma determinada subestação e que há de ligar um posto de transformação que depois, por sua vez, deverá distribuir eletricidade para um conjunto de clientes. Esta linha teve um problema, que terá sido algum problema ali ao nível de um dos ligadores, e que teve que ser intervencionado. Como viu, tivemos pessoas a subir ao poste. Exatamente. É uma questão que nos preocupa bastante e também gostava de realçar isso. Nós, obviamente, que queremos andar muito depressa, queremos resolver esta situação muito, muito depressa, mas há uma coisa que nós não podemos abdicar, que é a segurança das pessoas que trabalham connosco, porque estão condições meteorológicas difíceis, há situações de muito vento, temos pessoas a trabalhar durante a noite, estamos a falar de trabalhos em altura e com risco elétrico, em alguns casos, portanto este aqui é um trabalho em altura e nós temos que garantir que as pessoas que fazem este trabalho estão bem focadas naquilo que estão a fazer, cumprem as regras de segurança, porque nós não podemos dar espaço ao acidente. E, portanto, aquilo que nós vimos aqui a acontecer aqui está a acontecer um bocadinho por toda esta região. Exatamente. Era precisamente isso que eu gostava que se retivesse. Porque esta intervenção, que até parece que é uma intervenção pequena, porque estamos a falar de um... Uma coisa que pareceu que demorou pouquíssimo. Exatamente. Parece que demora tempo, parece que estamos aqui e ligamos uns cabos. Esta nem é daquelas que estão mais danificadas, porque há muitos destes postes que estão pura e simplesmente tombados, estão partidos ao meio e esses implicam um novo poste ou soluções de pelo menos mudança de travessas, o que seja. Esta parece simples, mas a questão é a logística associada a trazer para aqui as pessoas, a logística associada a trazer para aqui os materiais e, em cima disso, a dispersão geográfica das intervenções que nós estamos agora a fazer. Porque quando estamos a lidar já com a média tensão, já temos uma capilaridade maior na rede do que tínhamos na alta tensão e quando passamos à baixa tensão, então a capilaridade ainda é maior. Portanto, estamos a falar de um número enorme de intervenções em condições difíceis. E, portanto, eles sobem aqui a este poste, fazem ali uma intervenção lá em cima e depois há luz ou ainda falta mais alguma coisa? Depois há que garantir, repare, este poste por si não funciona isolado. Certo. Portanto, ele funciona com uma linha que está por aqui. Portanto, previamente, e esse é um aspecto também importante, previamente a esta intervenção foi necessário fazer um percorrido para perceber a situação da rede. Um percorrido, basicamente, é uma observação, muitas vezes olho nu, para tentar perceber onde é que há problemas na rede, onde é que há ramos caídos, onde é que há postes partidos. Esses percorridos, nós temos estado a fazê-los basicamente de três formas. Temos o voo de helicóptero, portanto, nós já percorremos uma grande parte do território com voo de helicóptero, aí muitas vezes temos a dificuldade das condições atmosféricas, mas temos tido helicópteros a fazerem esses voos. Temos usado drones, portanto temos estado em cima do terreno com drones
a fazer a vigilância e a inspeção das linhas e depois também, noutros casos, fazemos a olho nu. Portanto, isso significa que nós conseguimos identificar quais são os postes e as linhas que estão partidas. Algumas delas estão pura e simplesmente no chão, estão quebradas. Essas são visíveis. Há outras que é mais difícil identificar. Podem ser isoladores partidos, que são aquelas peças que, no fundo, isolam a linha do apoio. Portanto, tudo isso requer um trabalho meticuloso no levantamento das avarias e depois um trabalho meticuloso e demorado na reparação de cada uma das avarias. E só quando a linha está completa de ponto a ponto é que nós a podemos ligar e muitas vezes ainda com ensaios para tentar perceber se não ficou nada avariado. Portanto, aquilo que eu gostava de transmitir é que é um trabalho tecnicamente exigente, é exigente do ponto de vista da segurança, é exigente do ponto de vista da logística e é a multiplicar por muito. Pronto, José Ferrari, querido, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Imagino que vai ainda para mais algum outro sítio. Vou agora para uma reunião com o Presidente da Câmara. E vai continuar este trabalho também aqui que está a ser feito pela E-Redes para tentar levar a eletricidade a quem ainda não tem. Reportagem de Luís Soares a acompanhar estes trabalhos para repor eletricidade. Em Leiria, os empresários das regiões afetadas pela tempestade foram chamados a participar numa reunião da estrutura de missão marcada para esta tarde. Os empresários de Leiria, Santarém e Coimbra estão satisfeitos com as medidas apresentadas pelo Governo, mas vão apresentar mais propostas. No final de uma reunião entre empresários destas regiões, promovida pela AIP, o Presidente da Associação Industrial Portuguesa, José Eduardo Carvalho, deu conta das conclusões. Fizemos essa análise das medidas, algumas extremamente importantes, como a questão dos licenciamentos, as moratórias fiscais, o pacote de financiamento, e depois refletimos sobre um conjunto de sugestões que queremos dar ao Ministério, que tem muito a ver com aquilo que está-se a passar agora no dia-a-dia. Portanto, isto evolui, isto está a evoluir muito, todos os dias evolui negativamente relativamente aos prejuízos e aos problemas que as empresas enfrentam e, portanto, há necessidade de complementar aquelas medidas com o tipo de sugestões que é aquilo que estamos a fazer. José Eduardo Carvalho compara a situação que se vive ao tempo da pandemia e sugere medidas idênticas, mas adaptadas à região afetada. Em termos nacionais, o Covid foi uma situação também de emergência nacional que provocou efeitos brutais nas empresas e na atividade económica. E por isso também é que nós achamos que deviam-se aproveitar as boas práticas que houve na aplicação de alguns pacotes, tanto durante os incêndios como durante o Covid, também para se aplicarem aqui, obviamente, numa dimensão territorial bem menor. Mas os efeitos aqui são muito devastadores. Os empresários não quiseram dar conta das propostas que vão apresentar ao Governo, querem fazê-lo em primeira mão ao Executivo. Quase uma semana depois da tempestade ainda não é possível fazer um balanço do número de empresas afetadas, mas são várias centenas. A Confederação dos Agricultores de Portugal aplaude os apoios anunciados pelo Governo para mitigar os efeitos do mau tempo, mas diz que é preciso uma implementação rápida. O secretário-geral da CAP considera que a gravidade dos danos causados pela tempestade obriga a medidas excepcionais e por isso mesmo revela que já lançou um desafio à banca para que ponha em prática linhas de crédito. Quanto às medidas anunciadas pelo Governo, Luís Mira considera que são boas, mas é preciso que entrem em funcionamento. Os anúncios são sempre, como este, são sempre positivos. Agora é preciso conhecer em detalhe as medidas, é preciso perceber quais são as despesas elegíveis, é preciso saber o resto de todas as outras regras. E depois também é necessário que a sua implementação seja rápida, é sempre uma preocupação que existe. Também a Confederação Empresarial de Portugal considera que o pacote de 2.500 milhões de euros anunciado pelo Governo responde às necessidades do país. A CIP, no entanto, pede que o pacote seja implementado rapidamente e sem complicações. No distrito de Coimbra, Sor foi uma das zonas afetadas pelo mau tempo desta noite, numa altura em que ainda estavam a recuperar dos estragos causados pela Depressão Christine. A previsão era de muita chuva e ventos fortes para as últimas horas nesta região, distrito de Coimbra, concelho de Sor. A chuva forte que tem caído ao longo dos últimos dias provocou em Sor várias cheias e inundou algumas habitações e a baixa da cidade. Contamos falar neste jornal
com Rui Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Açores, até porque têm sido reportadas nas últimas horas várias situações por causa da subida do caudal do rio e com registro de inundações na cidade por causa dessa situação, a subida do caudal, cheias na região de Açores. Rui Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Açores, vai juntar-se a nós neste Jornal das 3, uma região que tem estado em alerta durante as últimas horas. Rui Fernandes, muito boa tarde, obrigado por se juntar a nós. Qual é, nesta altura, o ponto de situação em Açores? As imagens que surgiam já do dia de ontem mostravam uma grande subida do caudal do rio, já com várias inundações. Qual é, nesta altura, o ponto de situação? Boa tarde a todos. O ponto da situação é nós, apesar de tudo, tivemos uma noite mais calma do que prevíamos do ponto de vista da pluviosidade, mas, de facto, os leitos no Arunca estão agora a subir. E do lado do Mondego vamos ver como é que as coisas vão passar de hora em diante com estas chuvas que começam a cair e preparamos para o pico que teremos entre terça e quinta-feira. Mas para já hoje o dia é de alguma acalmia, o que nos permite também fazer algumas reparações suplementares e continuar a nossa recuperação na água e na luz. É aí que estamos concentrados. Ainda tem parte da população sem eletricidade? Não só temos parte de população sem eletricidade, como é preciso que as pessoas entendam isto. No meu concelho tenho mais de 30 geradores a operar diretamente de impostos de transformação, fora aqueles que tenho nas captações da água. Isso é tudo uma fragilidade imensa. Nós às vezes passamos uma noite inteira a trabalhar, os homens passam uma noite inteira a trabalhar para alimentar um setor e depois no dia a seguir é o jogo do gato e do rato, como eu lhe tenho dito, porque ao alimentar a baixa tensão, basta que haja um cabo cortado aqui e ali, e agora com as chuvas os terrenos inundam mais, fazem contacto, desligam os geradores e voltamos à estaca zero. E, portanto, isto é um jogo do gato e do rato. Não vale a pena estar a dizer que às vezes temos 70%, às vezes temos 80%, porque, na verdade, o nosso trabalho é agora temos, agora já não temos, agora temos, agora já não temos. De maneira que isto é um desafio à nossa resistência, à resistência das equipas, mas é um desafio que vamos superando dia a dia. Rui, certamente tem muitas situações para resolver ao longo dos próximos dias. Qual é, nesta altura, a situação mais gravosa no concelho de Açores? Alguma situação mais grave? Agora, para mim, o mais importante, além o que estamos a fazer nas telecomunicações, na luz e na água, depende de nós, da operação municipal, depende das redes, depende dos subempreiteiros que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar todos juntos, verdadeiramente como uma família. Isso aí as pessoas não podem ajudar. Agora, o que nós precisamos de aproveitar, sobretudo o que nos resta do dia de hoje, porventura alguma coisa que o dia da manhã ainda nos permita, é trabalhar nas pequenas reparações da casa das pessoas. Nós, à exceção de telhas e coberturas plásticas, é o que nos vai faltando, o resto vamos tendo. Precisamos que o tempo dê algumas tréguas para preparar as habitações melhor para aquilo que vamos ter, presumivelmente, a partir de quarta e quinta-feira. E esperar que a cheia não seja muito, muito severa, mas aí estamos verdadeiramente nas mãos de Deus, não é dos homens. Rui Fernandes está em direto para a Rádio Observador. Para quem nos ouve e procura ajudar, como é que o pode fazer? Para o Concelho de Açores, o que há a fazer, contactar o Serviço Municipal de Proteção Civil é basicamente nestas duas questões que eu falei, nas telhas e nas telas plásticas. Do resto, o melhor é sempre com a cadeia de emergência municipal e com a cadeia de emergência subregional, porque senão começamos a entrar aqui, se não estamos bem articulados, começamos a entrar aqui num dispositivo em que, em vez de nos ajudarmos uns aos outros, nos prejudicamos. A coordenação é muito importante, as comunicações são muito importantes e é como digo, o mais importante agora é a partir do que vamos dizendo, quer no Centro Municipal de Proteção Civil, quer nos bombeiros, quer depois a nível subregional,
irmos articulando esta operação. Rui Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Sor, muito obrigado por ter estado connosco neste Jornal das 3 da tarde. É também um conselho afetados pelo mau tempo que se tem registado ao longo dos últimos dias. Deixar ainda uma nota, a Proteção Civil tem um novo balanço até ao 12h30 do registro de ocorrências por causa do mau tempo nas últimas horas. Ora, entre a meia-noite e 12h30 registaram-se 764 ocorrências, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, essencialmente quedas de árvores e de estruturas. O Presidente da República admite voltar ao terreno para acompanhar as operações de rescaldo após a passagem desta depressão Christine. Diz que vai avaliar a situação amanhã, quando regressar a Portugal, porque agora está no Vaticano, esteve hoje com o Papa Leão XIV. Depois de chegar a Portugal e de avaliar a situação, aí sim vai decidir se avança imediatamente para o terreno e para um contacto mais direto com as pessoas ou se espera pela próxima semana. O Presidente da República assegura que a agenda vai estar disponível para visitar as zonas mais afetadas, mas que tudo isto agora vai depender das informações que recebe dos autarcas. Amanhã, embora tenha compromissos, vou fazer a avaliação do que se passa no terreno, nomeadamente agora em termos de inundações ou não, e contactar os autarcas sobre a evolução dos acontecimentos e falar também com o Governo. E depois logo vejo se ainda esta semana ou se mais, sobretudo na semana que vem. Esta semana é uma semana, por um lado, é o final mesmo da campanha eleitoral e por outro lado eu tenho a ida à Espanha um dia que é a minha última viagem. As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no Vaticano, hoje de manhã, um registro captado pela CNN Portugal. O Presidente da República esteve reunido cerca de meia hora com o líder da Igreja Católica, o Papa Leão XIV. Aos jornalistas revela que abordou vários temas internacionais, mas acabou por não revelar qualquer detalhe sobre o que esteve em conversa. António José Seguro vai entregar 1.500 metros de lona para cobrir telhados e equipamentos a famílias que foram afetadas pelo mau tempo. Estas lonas já começaram a ser entregues hoje em 4 dos distritos mais afetados. O processo deve ficar concluído até ao final do dia. A garantia de uma fonte oficial da campanha de António José Seguro foi deixada ao observador. Trata-se de material que não está impresso, material que não tem qualquer mensagem política. O candidato presidencial tinha estas lonas para imprimir e para utilizar na campanha presidencial. Decidiu abdicar de colocar cartazes para as oferecer. Estes 1.500 metros de lona vão ser entregues nas corporações de bombeiros de Leiria, Castelo Branco, Orém e Condeixa. A distribuição é depois assegurada pelas autoridades dos distritos, de acordo com as necessidades de cada população. Sobre presidenciais, Leonor Beleza declara apoio, sem reservas, a António José Seguro. A vice-presidente do PSD e também presidente da Fundação Champalimau considera que António José Seguro é o candidato da moderação e é o candidato que valoriza e une os portugueses. É uma declaração escrita, divulgada hoje. Leonor Beleza diz que aprecia a moderação e detesta os radicalismos. A primeira vice-presidente do PSD, que apoiou Luís Marques Mendes na primeira volta, diz que aprecia e valoriza quem respeita os portugueses e não valoriza quem despreza e condena todos os que serviram o país ao longo dos últimos 50 anos e quem quer dividir Portugal entre puros e impuros. Por isso mesmo, Leonor Beleza declarou hoje que vai votar em António José Seguro no próximo domingo. André Ventura esteve hoje em Chaves e diz que continua a querer manter o foco na resposta a esta tempestade. Ainda assim, André Ventura deixa alguns reparos à postura de António José Seguro. As pessoas estão a passar mal, nós não devemos voltar para o terreno da mera disputa política. E a minha consciência diz-me que é ao lado delas que devemos estar, que é dizer às pessoas, escutar os seus problemas, propor soluções, dizer o que é que está mal, tentar melhorar a vida das pessoas um bocado. Eu acho que ninguém compreenderá, que ninguém compreenderá que no meio de uma crise destas haja políticos a debater entre si quem é que é o adversário da democracia, quem é que é mais unificador, quem é que é mais divisivo. Quer dizer, as pessoas estão sem teto, as pessoas estão sem gasóleo e gasolina, as pessoas estão sem luz, as pessoas não querem saber quem é que é o mais unificador e o mais divisivo, querem as soluções. E, já que abriu uma exceção, critica também o adversário por ter recusado debates e agora fazer ataques através da televisão. Mais críticas, André Ventura. António José Seguro não pode ter fugido aos debates todos e agora querer debater com o intermediário. Não, se quisesse debater ele sabia onde eu estava, sabia quando é que o podíamos fazer, teve vários convites para podermos debater e fugiu a todos. Esconder-se num estúdio de televisão, que não era um estúdio de televisão ontem, e dizer tranquilamente, mas sem ninguém à frente, que o André Ventura é um
um perigo para a democracia, acho que não é pelo menos de homem corajoso. André Ventura, numa visita a uma empresa de madeiras em Chaves, onde foi recebido por vários apoiantes, num evento que acabou por ficar muito semelhante a uma arruada. Faltam 10 segundos para as 3h30. Temos agora notícias de âmbito local, Miguel. E começamos em Leiria. A Câmara Municipal vai manter o processo de entrega de telhas e comida junto ao estádio. Ainda há centenas de pessoas a fazerem fila para conseguir acesso aos mantimentos e materiais que estão a ser distribuídos. Ainda hoje ouvimos isso aqui na Rádio Observador. No ponto logístico junto ao estádio, as filas formaram-se logo ao início do dia e nem a chuva está a desarmar quem precisa de ajuda para obter materiais para reparar as casas e também para conseguir comida. Há também avisos hoje por parte das autoridades em Leiria, avisos por causa de burlas. Depois dos estragos causados por mau tempo, é preciso estar atento a essas burlas. É um alerta da GNR, da PSP e do município de Leiria. As autoridades estão a alertar a população para possíveis tentativas de burla nos atuais contextos de reconstrução. Nas redes sociais, a autarquia avisa que há pessoas a deslocarem-se a habitações, fazendo-se passar por entidades públicas e, portanto, a Câmara Municipal de Leiria pede aos cidadãos para que não abram a porta de casa, não forneçam dados pessoais. Há também um apelo para que não se assinem documentos, nem que se aceitem supostas verificações de serviços ou pedidos de pagamento. É recomendado aos cidadãos que, em caso de dúvida, contactem diretamente os serviços municipais ou as autoridades. Em Santarém, as autoridades estão a avisar a população para o risco de queda de barreiras que ladeiam a Estrada Nacional 114. Pedem às autoridades que sejam retiradas todas as viaturas junto ao local, com destaque para o parque de estacionamento que fica junto à barreira. O alerta foi deixado hoje, ainda durante a manhã, dura pelo menos até ao dia de amanhã. No local prosseguem os trabalhos por parte das autoridades da Proteção Civil para tentar salvaguardar as barreiras. Em Sintra, a Câmara Municipal aprovou um apoio financeiro de quase 1,5 milhão de euros que se destina às corporações de bombeiros do concelho. O objetivo é reforçar as ações de proteção e socorro em Sintra e nos arredores. A decisão é o resultado da assinatura de um protocolo entre a Autoridade Nacional de Emergência e as associações humanitárias de bombeiros voluntários. O Presidente da Câmara Municipal, Marco Almeida, diz que se trata de um investimento determinante que vai melhorar a resposta de todas as corporações de bombeiros. Em Oliveira de Azeméis, a autarquia já começou o processo de instalação de ecrãs interativos, colunas e sistemas de som nas escolas do concelho. O objetivo é melhorar e potenciar as condições de aprendizagem dos alunos. Este investimento ronda os 200 mil euros e faz parte do Plano de Recuperação e Resiliência. Em Sesimbra, a repavimentação da rua Vasco Santana está a obrigar a constrangimentos no trânsito local. Devido aos trabalhos preparatórios, a circulação na Santana-Zambojal está condicionado com o trânsito a ser feito pela Avenida Padre António Pereira de Almeida, em frente à igreja. A duração estimada desta intervenção é de cerca de 1 mês e não altera os serviços de transportes públicos. Em Vila Nova de Famalicão, para fechar, a Câmara Municipal vai assegurar a mobilidade entre várias freguesias do concelho e o centro urbano durante as noites de Carnaval. De acordo com a informação divulgada pela autarquia, vão estar em funcionamento 12 linhas de autocarros gratuitos, bem como um reforço de comboios com bilhetes a um valor mais baixo. Isto durante a noite das celebrações. Estão previstas viagens noturnas entre as 3 e as 5 da manhã. O Carnaval em Vila Nova de Famalicão vai acontecer entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Miguel Cordeiro com o jornal alargado das 3 da tarde.